Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos debater direitos da mulher, todo o universo feminino. Tem notícias sobre a Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres. Também uma reportagem falando sobre o encontro dos comerciários e uma atividade super interessante da Escola de Enfermagem voltada às mulheres com câncer. O Fórum do Trabalhador já está no ar. Voltando com o Fórum do Trabalhador, eu havia prometido, e ela está conosco novamente, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, doutora Nájila Ferraz, tudo bem? Tudo bom, André. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade para a gente poder falar de um assunto que está tão em evidência, que é a questão dos direitos das mulheres, direitos, políticas públicas voltadas especificamente para a mulher, né? Recentemente, a senhora passou alguns dias em Brasília com mulheres de todo o país debatendo temas importantes. Doutora Nájila, por que uma conferência somente para as mulheres? Bom, as conferências, essa foi a 4ª Conferência Nacional. Nós tivemos as anteriores há 3 anos atrás, né? Então, acredito que a primeira tenha sido em 2004. Na verdade, são mulheres que se reuniram. Começamos a nossa caminhada numa conferência municipal aqui em setembro, realizada aqui em Ribeirão Preto. Participamos em fevereiro de uma conferência em Atibaia, que é a conferência estadual, e por fim chegamos até Brasília para conversarmos, debatermos e exigirmos algumas políticas para as mulheres. Essa conferência ela foi distribuída e dividida em 4 eixos de discussão. O primeiro eixo, o segundo eixo voltado mais para a questão de estrutura dos conselhos e estrutura de política para atendimento. O terceiro eixo voltado, se eu não me engano, para a questão da diversidade dentre as mulheres, a diversidade entre as mulheres, as indígenas, quilombolas, as transexuais, foi muito debatido também. E o último eixo foi abordado o Sistema Nacional de Política para as Mulheres, que é um sistema que nós estamos aguardando, que é um sistema norteador, tanto para os estados quanto para os municípios, de uma política para atendimento das mulheres. A política de conferências de controle social e participação popular, ela não é nova no Brasil, mas no primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ela ganhou uma dimensão maior. Ela foi direcionada para vários temas e a sociedade criou esse hábito agora de debater, de encaminhar propostas, de interagir, de conselhos deliberativos. Sim. Historicamente, os conselhos eram consultivos. No caso da conferência de vocês, ela aconteceu num momento interessante da nossa história, justamente. Que era justamente na semana em que a Câmara dos Deputados votava o processo de impeachment. E a presidente Dilma esteve com vocês. Como que foi aquele clima, o ambiente daquela atividade? Nós achávamos até que seria adiado, né? Foi realizado no dia 11 ao dia 13 de maio e justamente no dia 12 de maio foi votado o afastamento da presidente Dilma. Brasília já estava bem fervorosa, foi uma expectativa muito grande. Foi o último evento que a presidente participou. O evento oficial foi a abertura da Conferência Nacional. Ela estava muito tranquila pela abertura e ela fez um discurso muito emocionado também e que emocionou todas as mulheres que estavam ali, as que são apoiadoras do governo Dilma e as que não são também. Que ela disse que, sendo uma primeira presidente mulher, ela não deixaria de lutar pelos direitos que foram conquistados. E que o que ela vinha sofrendo não era pela governabilidade dela, pelo problema do governo dela, era sim pela questão dela ser justamente uma mulher. Porque poderia ter inúmeros defeitos o governo dela, inúmeras falhas, a crise econômica, mas só abriram o processo de afastamento dela porque justamente ela era uma mulher. E nós acreditamos que foi realmente isso.
Se for olhar pela legalidade, ali não existe, né? Aí eu vou ser uma defensora do que foi realmente um golpe. Não existe nada ainda comprovado que ela cometeu algum crime de responsabilidade. Foi puramente político o afastamento dela. Então Brasília estava muito assim fervorosa, as mulheres que estavam ali todas manifestavam apoio para que ela ficasse, não ao golpe. E foi um evento muito marcante, né? Sendo o último evento que ela participou antes do afastamento. As mulheres vivem um momento interessante de projeção na política. No caso de Ribeirão, uma prefeita mulher. São Paulo, há pouco tempo, teve Luísa Erundina, prefeita mulher. Bachelet, Angela Merkel, voltando um pouquinho a Margaret Thatcher. Mais recentemente, a eleição de Dilma Rousseff, e foi uma presidente ou presidenta, como ela preferia, que também prestigiou mulheres em ministérios, mulheres em locais estratégicos. E conversando com essas mulheres ou assistindo algumas reportagens, nós notamos que a cobrança em relação a elas é muito diferenciada se fosse um homem na presidência, um homem como primeiro-ministro. O mesmo ocorre nas empresas. As mulheres hoje conseguem ascensão, estão em cargos diretivos, mas nos momentos de tensão, de responsabilidade, sempre tem o fio do preconceito, sempre tem aquele comentário, sempre tem aquela fala, antes ou depois da reunião ali da diretoria, sempre tem aquele item que está ainda no inconsciente imaginário, né? No consciente coletivo, principalmente no coletivo masculino. A questão é até muito debatida nessa questão de mais poder para as mulheres, mais mulheres nos espaços de poder, que também era um dos eixos de discussão da Conferência Nacional, realmente retrata isso. Nós estivemos até uma atividade do Conselho, numa palestra, numa sala de aula de uma universidade aqui em Ribeirão Preto, do curso de Direito. Mais ou menos em torno de 50 alunos, somente três homens que participaram da palestra. O resto da sala todos eram mulheres. Então, se nós formos olharmos desde a época da faculdade, a gente vê que a maioria feminina é a dominante. Só que ainda assim nós precisamos lutar para que o nosso espaço seja garantido, nós precisamos lutar, quando garantido esse espaço, para a manutenção dele, e ainda assim, diariamente você tem que vencer aquele dia contra o preconceito, contra as brincadeirinhas machistas, contra se julgam, né, subjugam-se a sua capacidade de administrar, de ser uma boa gestora. Então nós vemos isso, que o governo que até então estava e que foi deposto, ele prestigiou as mulheres. Muito criticado foi o governo interino não ter nomeado em nenhum primeiro escalão uma mulher. Mas não existiria ali uma mulher competente que poderia assumir um ministério? Esse comentário acho que foi pior do que a atitude do presidente. Eu também comentei, inclusive saiu no jornal, que eu colocava que era emblemático e eu tinha uma expectativa, torcia para não ser um indicativo de que seria um governo excludente, por não ter negros e não ter mulheres. Tanto foi. E algumas pessoas colocaram, nossa, mas para ficar ali não precisa ser mulher. Às vezes, e aí na justificativa, tinha que ser competente, como se não existisse no universo brasileiro mulheres para assumir todas as pastas que nós temos hoje. Né? E assim, foi colocado que as mulheres assumiriam os cargos de secretariado, né? Uma das primeiras medidas que foram tomadas foi a dissolução da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que já tinha sido readequada, né, saindo da função de ministério para uma secretaria, integrando essa secretaria das especificidades, tanto da mulher, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, dentro dos direitos humanos. Então, foi dado um cargo, um destaque como acessório, do que tratar realmente como o ator principal. E até eu fiz uma crítica até a semana passada com essa questão da cassação ou não, do voto do relator lá contra o Eduardo Cunha, que a decisão está na mão de uma mulher. E, infelizmente, essa mulher não assumiu o papel principal
que poderia estar marcada como autora do momento histórico. Ela foi colocada como coadjuvante, que na verdade que ela tem tratativas que ela tem que respeitar o direcionamento do partido. E eu fiz na página do Facebook dela uma crítica, que ela tinha a obrigação de valorizar, já que nós lutamos tanto para ter mulheres no poder. Nos espaços de poder, as mulheres tenham um destaque, e não um destaque como papel principal, vamos dizer assim, não como coadjuvante ou até mesmo uma anti-heroína, como ela está sendo nesse momento, que a sociedade clama por uma postura contra o Eduardo Cunha, né? O Tribunal Regional Eleitoral, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma campanha incentivando o voto em mulheres. E ele passa nessa peça publicitária uma mulher piloto de avião, a mulher em profissões chamadas arriscadas. No início, uma mulher que dirigia caminhão sofreu um preconceito enorme, uma mulher motorista de ônibus. Hoje, está mais tranquilo ou as pessoas também questionam a sexualidade ou as opções da mulher por assumir determinadas profissões que, ao olhar comum, seriam profissões masculinas? Eu acho que a mulher, quando assume, né, essas profissões ditas masculinas, ela tem que romper aquilo que eu disse anteriormente. Todo dia é um dia que ela tem que vencer o preconceito e romper esse machismo que é velado. Até tem um caso que aconteceu que a piloto do avião, de um Airbus aí, era mulher, e teve um homem que falou que não ia decolar, não queria que o avião decolasse enquanto a mulher estava conduzindo um Airbus. O que aconteceu? Ele foi posto para fora, deixado para trás, e o voo seguiu. Então ele provou a capacidade da mulher, né? Imagina, uma mulher pilotando um avião comercial aí com 500, 600 pessoas dentro. Então ele criou um tumulto muito grande e então ele foi deixado de lado. Então todos os dias as mulheres têm que provar que é capaz, ela enfrenta o preconceito, por exemplo, se dá algo errado, não deu algo errado porque ela foi uma má gestora. Deu errado porque ela é mulher e a mulher não tem capacidade e competência para fazer aquilo, é aquilo que é justificado. Então, todos os dias nós, enquanto mulheres, temos que conquistar os espaços e provar que a gente tem capacidade e competência para estar ali. E antes que alguém faça piadinha, o avião decolou e pousou na maior tranquilidade, até porque para chegar nessa posição ela passou por um treinamento, por muitas horas de voo. Mas a nota boa da semana é que a Miss Estados Unidos, além de ser negra, é tenente do Exército. Aliás, nas Forças Armadas também a situação da mulher é complicada, justamente, não só pela diferença de gênero, mas também por muitos relatos de abusos sexuais, né? Nós até a questão abordando essa questão do abuso que a mulher sofre também, eu tive informação que a semana passada uma colega que é sócia num escritório aí de advocacia, ela sofreu um assédio sexual do próprio sócio. Então, eu acho que o homem está perdendo, ou então, não sei, a questão está tendendo para um lado muito, muito difícil, que eles estão perdendo a noção do caráter, do respeito. Então, por exemplo, foi muito criticada a Miss São Paulo também por ser negra, porque o que eu ouvi, né, não entendo nada de Miss, mas o que eu ouvi é que ela não tem postura de Miss. Mas quem desenhou esse padrão, quem determinou que teria que ser um padrão de uma mulher morena, loira, alta, esguia? Que o perfil dela é para modelo, mas não é para Miss. E aí na outra semana veio a Miss Estados Unidos sendo uma mulher negra. Então, assim, a violência ocorre em todos os espaços, seja espaços administrativos, seja no mundo da moda, dentro da sociedade. E infelizmente, se a gente não der as mãos, a mulher ajudar a mulher a enfrentar e vencer todos esses preconceitos, vai ter sempre essa divisão. Aliás, não é uma questão de feminismo, é uma questão de solidariedade. A Miss Ribeirão Preto, que ficou em segundo lugar, ela viu as postagens, as pessoas agredindo a Miss Caconde, que é a Sabrina de Paula, e ela fez uma postagem dizendo assim: vocês que na ânsia de me elogiar estão criticando a Miss vencedora, estão equivocadas. Trata-se de uma pessoa maravilhosa, tem os seus méritos,
foi justa a eleição, então é um registro importante. Eu já fiz isso, inclusive por escrito, a Miss Ribeirão, parabenizando-a pela postura. E a Miss São Paulo, a Sabrina, também, ao ser eleita, falou do seu compromisso com a sua raça negra, porque enquanto menina também passou dificuldades neste padrão de beleza que é colocado. Aliás, doutora, historicamente a mulher tem alguns padrões de beleza. Hoje a mulher precisa ser sarada. Tinha uma época que ela precisava ser mais magra, em outro período com curvas mais definidas. Nós vamos chegar no momento em que romperemos esses padrões que são impostos às mulheres? Nós temos trabalhado para isso, né, André? Então, assim, a gente está passando por momentos na sociedade, já discutimos, acredito, há 15 dias atrás, a questão da menina que foi estuprada e que a imprensa se preocupou em trazer todo o histórico negativo daquela menina e não olhou para ela como vítima. Eu vejo que esses acontecimentos, esses rompimentos de padrões, né, porque a sociedade te impõe um padrão e você vê pessoas sofrendo para manter um peso, para emagrecer, ou então o cabelo liso não é mais o cabelo da moda, é o cabelo cacheado, é o cabelo crespo. Então a mulher precisa realmente olhar para ela e ver o valor que ela tem, independente da raça dela, da etnia dela. Temos mulheres japonesas lindas, mulheres negras lindas, e é a valorização da mulher. Nós temos trabalhado para que a sociedade nos veja não como a sociedade masculina, né, a sociedade machista, não nos veja como, como que eu posso dizer, elas estão de mimimi, que é o que a gente ouve, essas feministas aí estão de mimimi, mas a gente só está buscando a igualdade, o respeito e a dignidade por sermos mulheres. Nós temos vários trabalhos e até foi discutido na conferência a questão da diversidade. A diversidade dentro da questão da mulher. Nós temos as mulheres trans, as mulheres negras, as indígenas, as ciganas, a mulher cigana que sofre também o preconceito e que às vezes no nosso, que não está muito próximo, mas a gente vê que realmente tem, pela etnia dela, pela orientação sexual, as mulheres lésbicas que sofrem também todo o preconceito diariamente. Então nós temos trabalhado para que a sociedade enxergue com igualdade e dignidade a questão da mulher. Os direitos, né, só complementando, os direitos que nós temos buscado são aqueles direitos de igualdade. Nós não precisaríamos estar falando aqui se a Constituição Federal já tivesse sido cumprida desde sua vigência em 88, que falam que todos são iguais perante a lei. A partir do caso do estupro coletivo, várias manifestações em todo o país e alguns homens têm criticado os métodos utilizados pelas mulheres para a crítica. Em alguns casos, exposições de calcinhas. Recentemente, algumas mulheres desceram a roupa e mostraram as nádegas, e isso causou uma certa indignação para alguns homens, inclusive para algumas mulheres. Quebrar barreiras é tão difícil e exige um cuidado especial, porque nós estamos falando em, primeiro, igualar direitos, não é igualar pessoas, é igualar direitos de homens e mulheres. Na mesma agenda, um dos itens da agenda é a mulher lésbica ter o direito à sua opção. Tem já também a mulher trans, tem a mulher que prefere homens e mulheres. Nós estamos preparados para tanta mudança, para tanta discussão, para tanta transformação, doutora Nájila? Eu vejo como uma liberdade, né? As mulheres não criticam esses movimentos feministas, cada um dentro da sua impulsividade, da sua propulsão de estar ali buscando pela igualdade de gênero, igualdade de direitos, agem, né? Não vamos fazer uma crítica aqui. Mas eu vejo tudo que tem que ser tratado com equilíbrio. Até eu ouvi numa conferência, se eu não me engano, municipal ou estadual, que eu falei, nós precisamos que os homens também estejam aqui para ouvir. Eu ouvi de uma mulher, né, uma militante, que não, a voz do homem seria maior sempre nos espaços que ele estiver.
Mas enquanto nós falarmos de mulher para mulher, né, igual o comercial das lojas Marisa, nós vamos estar tratando sempre da nossa agenda, sempre das nossas necessidades. Mas nós precisamos levar as nossas lutas e as nossas necessidades para a sociedade em geral. O homem precisa ouvir que ele precisa respeitar a mulher, ele precisa aprender a respeitar a mulher. Porque ele foi criado, uma sociedade que você ensina os teus filhos você ensina você enquanto sociedade, se você ensina as suas filhas a se defenderem, mas você não ensina o menino a não bater em mulher. Você ensina que ele tem que ser o briguento, o corajoso, que tem que... Então a sociedade tem que pensar e falar assim, não, mas eu não tenho que ensinar as minhas filhas a me defender, eu tenho que ensinar os meus filhos a não agredir uma mulher, em se tratando da questão da violência. Então eu falo que se a gente, enquanto sociedade, não sentarmos numa mesma mesa, do mesmo lado, a voz do homem sempre vai ser maior. Tem mulheres que têm uma voz grave, tem homens que têm voz mais fina, mas não é a questão de falar mais ou falar menos, é você poder mostrar que a sua luta é digna, que você não está pleiteando nem mais, você não está pleiteando algo melhor, não, você está só pleiteando que você seja tratada com dignidade. Os movimentos feministas, os movimentos de mulheres têm estado bastante em evidência lutando, cada um dentro da sua, como diz, dentro da sua ideia aí, né? Vimos mulheres parecendo uma tinta vermelha na boca, na parte íntima, relatando o estupro. Para alguns movimentos, aquilo é muito agressivo. Mas para elas é uma forma realmente de chamar a atenção para o que está acontecendo. Então nós precisamos sim levar a discussão para toda a sociedade sobre a dignidade, sobre o respeito. Os direitos das mulheres eles já é garantido desde a Constituição Federal, a questão da igualdade. Por algum momento, pela questão machista da nossa sociedade, a gente foi sempre deixada de lado. Então agora eu acho que é a hora da gente realmente mostrar para o que viemos, né? Não querem mais serem deixadas de lado, querem caminhar ao lado. Caminhar ao lado, justamente. Muito obrigado pela visita. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e estamos aí na luta para a garantia dos direitos das mulheres. Pequeno intervalo, voltamos já. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Voltando com o Fórum do Trabalhador, continuamos falando de mulheres. Agora sobre a saúde da mulher. O câncer de mama, infelizmente, mata milhões de mulheres em todo o mundo. Aqui em Ribeirão Preto, a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo tem um trabalho muito interessante. É um grupo de apoio e um grupo também de pesquisa. Ele é chamado REMA. Realizaram uma atividade nesta semana e o Fórum acompanhou. O Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, criou o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas, o REMA. Entre os principais objetivos está a prestação de assistência integral à saúde da mulher com câncer mamário e seus familiares, estimulando seus papéis e habilidades dentro do seu contexto social. Também incrementar a formação de uma equipe multidisciplinar para assistência integral à mulher com câncer de mama. Desenvolver pesquisas sobre câncer ginecológico e mamário. Desenvolver programas de prevenção e detecção de câncer ginecológico e mamário. Na última semana, em parceria com empresárias da beleza, foi realizada uma manhã dedicada à beleza da mulher, uma forma de motivação
e atendimento à autoestima. O fórum esteve presente, acompanhou a atividade e conversou com uma paciente, com a enfermeira responsável e com empresárias da beleza. A gente tem essa aula aqui para a gente se conhecer e ser mulher novamente. Isso é muito bom para a gente e para todas as mulheres que teve o câncer. Eu estou muito feliz comigo mesma, eu me amo demais, vim aqui porque eu gosto demais e a gente se torna ser mulher novamente. Esse ano nós estamos completando 27 anos de trabalho e esse trabalho ele tem o objetivo de reabilitar a mulher que passou pelo diagnóstico de câncer de mama. Essa reabilitação ela é física, emocional e social. Hoje nós tivemos uma atividade aqui, que foi uma sessão de beleza com as consultoras da Mary Care, que estimular mesmo a autoestima e a autoimagem das mulheres, né? E a gente tem feito programações nesse sentido de estimulando realmente a convivência, aumentando o vínculo entre elas. E isso tudo faz parte da reabilitação da mulher que passou pelo diagnóstico de câncer de mama. Essa reabilitação, né, ela é física, através de exercícios físicos, para melhora do movimento do braço, para tratamento do linfedema, que é uma das sequelas da cirurgia. Então, a gente faz também esse tratamento. E as consequências emocionais que o câncer traz, né? O medo da morte, as dificuldades que elas têm. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional, né, formada por psicólogos, fisioterapeutas, nutricionista, para tentar buscar todas as competências profissionais para ajudar essa mulher. Aproveitando, né, nós estamos já programando o terceiro desfile rosa, que acontecerá no dia 3 de outubro. Esse desfile tem acontecido já nos últimos 2 anos, essa vai ser a terceira edição, e ele chama A Beleza e a Força da Mulher. Desfile rosa, A Beleza e a Força da Mulher. Ele acontecerá no dia 3 de outubro, no Teatro Pedro II. O REMA, ele funciona aqui na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, às segundas, quartas e sexta-feira, no período da manhã. E ele aceita, né, atende a todas as mulheres com diagnóstico de câncer de mama que chegarem aqui ao serviço. Então, se você tem um diagnóstico de câncer de mama e necessita de apoio, de uma reabilitação, pode nos procurar. Né, aqui na Escola de Enfermagem, segunda, quarta e sexta, no período da manhã. Nosso telefone é 3315-3448. Olá, meu nome é Thalita Costa, eu sou uma das empresárias da beleza que hoje está fazendo esse projeto tão bonito aqui no REMA. De início, eu gostaria de procurar o REMA para fazer esse trabalho e quando eu percebi a importância com quantas mulheres a gente iria trabalhar, eu pedi ajuda de algumas amigas, empresárias da beleza também, e hoje estamos aqui numa grande equipe fazendo esse trabalho tão bonito. É muito gostoso poder proporcionar esse momento para elas, a gente sabe da importância disso e também é muito bom para a gente sentir esse carinho, como elas se sentem importantes e como saem daqui ainda mais maravilhosa. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade da coordenação do REMA. Obrigada também a todas as amigas empresárias da beleza que compraram a ideia desse projeto e todas juntas conseguimos proporcionar esse momento tão especial. Estou muito grata por fazer parte desse projeto, né? O REMA realmente é um trabalho maravilhoso que elas desenvolvem com essas mulheres e eu estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho para a alegria dessas mulheres, trazendo beleza e autoestima. Agradecer todas as amigas, né, que compartilharam com a gente esse momento, empresárias da beleza também, e quero mandar um super beijo para todas que participaram e agradecer a presença de todas também.
Parabéns ao pessoal do Rema pelo trabalho maravilhoso. Só quem teve câncer de mama ou quem vivenciou isso na sua família sabe como cada detalhe é importante. Uma peruca, uma maquiagem, uma palavra de carinho. E certamente o trabalho de vocês está transformando essas vidas. Pequeno intervalo, logo voltamos. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Você já percebeu que neste Fórum do Trabalhador um destaque todo especial às mulheres. Eu recebo agora Ana Lúcia Magosso, ela é jornalista. Vamos inverter os papéis. Hoje eu entrevisto a jornalista. Olá, Ana, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Ana, você também faz parte do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Qual a visão da jornalista agora mais por dentro de um conselho que tem como missão cobrar do governo municipal a realização das políticas públicas voltadas às mulheres? Então, em primeiro lugar, assim, obrigada pela oportunidade, né? Sempre é muito gratificante quando a gente tem essa oportunidade de falar desse conselho e a forma como ele atua. A minha visão é que é fundamental que isso exista em qualquer governo, porque é onde eu vejo que a mulher tem a oportunidade de ter voz, né? E ali a gente leva com muita seriedade todo o trabalho que é feito e a gente busca para que essas mulheres cada vez mais entendam dos seus direitos, tenham conhecimento dos seus direitos, que elas podem estar, inclusive, amparadas por órgãos públicos que estão ali para ajudá-las. E eu fico feliz de poder levar esse conhecimento até elas, porque a gente sente que isso ainda é muito desconhecido nesse meio. Aliás, Ribeirão Preto tem um conselho muito heterogêneo, tem as históricas, conheço quase todas, mulheres de luta comprometidas, envolvidas, e tem uma nova geração chegando também e dizendo a que veio. Isso é muito legal, né? E esse conselho também é bacana que você tocou nesse assunto, porque essas mulheres que já passaram pelo conselho, de alguma forma elas também acabam participando junto com a gente. É um conselho extremamente democrático, né? Porque quem traz boas ideias sempre são bem-vindas e é óbvio que a gente sempre respeita a experiência de quem já passou e está contribuindo. Elas participam de reuniões como participantes e nos ajudam, dá ideias de coisas boas que a gente pode buscar para fazer que esse conselho realmente faça a diferença. A gente cobra muito políticas públicas voltadas às mulheres, sempre fazemos críticas, mas a cidade tem uma estrutura, tem algumas portas aonde a mulher pode buscar auxílio nas suas necessidades. Na justiça, na segurança pública, na assistência também. Falta muita coisa ainda ou o Ribeirão já tem uma estrutura boa mesmo? Não, eu acho que a gente tem uma estrutura boa, mas é óbvio que sempre vai faltar alguma coisa. E esse conselho, o conselho ele é formado, a gente tem pessoas da saúde no conselho, a gente tem pessoas da assistência, nós temos pessoas do governo, como a gente tem pessoas da sociedade civil e mulheres que são engajadas na causa também. Então, eu acho que sempre pode melhorar e essa é a nossa luta, porque é importante que as pessoas entendam que o papel do conselho ele é um órgão fiscalizador. Então, nós temos que cobrar para que isso aconteça. Então, a cobrança começa de quem está ali à frente dele. Nós temos que cobrar do poder público que as coisas aconteçam, porque a gente está ali oferecendo para aquela mulher um serviço. E é importante que quando ela vá até o poder público, ela encontre esse serviço e ela seja atendida da melhor maneira possível, fazer valer os seus direitos. Vamos falar sobre alguns temas. Saúde. O homem geralmente vai a primeira vez ao médico no ortopedista, ele quebra a perna jogando futebol, cai da árvore. A mulher, desde cedo, vai ao ginecologista, aprende a conhecer o seu corpo antes que o homem. Porém, na prática, todas as mulheres sabem que tem que fazer a sua consulta pré-natal, tem que, depois de determinada idade, fazer exame de mama, que existe no poder público uma estrutura voltada à saúde da mulher. Já temos essa consciência?
Olha, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar do assunto, como, no caso, sendo uma representante da saúde. Mas o que a gente tem de informação das pessoas que participam conosco, das mulheres que participam conosco no conselho, que está à frente da área da saúde, é lamentável ainda que muitas mulheres não fazem o uso desse serviço. Elas vão numa primeira consulta e agendam uma mamografia, às vezes não aparece, as pessoas tentam ir até buscá-la, abordar, falar da importância de cuidar da sua saúde, de evitar um câncer de útero, ovário, essa prevenção. A saúde oferece sim esse serviço, mas infelizmente ainda muitas mulheres não procuram por ele. E esse é um dos esforços que a gente vem fazendo dentro do Conselho, levando até as comunidades esse assunto, abordando esse assunto, para que as pessoas procurem o quanto é importante para a mulher se prevenir em vários casos na saúde. Um segmento que cresceu muito foi das mulheres encarceradas. Algumas mulheres tiveram seus maridos presos e acabaram sendo presas juntas, algumas assumiram a atividade criminosa, outras no momento de revista são pressionadas a levar droga, levar algum objeto e acabam sendo presas. Vocês já fizeram uma primeira incursão nesse segmento? Já mantiveram um contato no semiaberto, é isso? Sim, nós já fizemos uma visita no regime semiaberto, né, aqui em Ribeirão Preto. E no primeiro momento, quando nós chegamos, assim, eu senti que elas estavam um pouco receosas, porque passam muitas pessoas por ali, elas não sabem quem são aquelas pessoas que estão chegando ali, né, e o que de fato essas pessoas estão levando até elas. Mas depois foi super, elas foram se assim, descontraindo, entendendo que o nosso papel era ali para ajudar e levando para que elas entendam assim, todos os direitos. A gente não estava ali para julgar e nem entender o porquê cada uma estava ali. Obviamente, isso cabe à justiça e não a nós esse papel. Mas o que a gente foi ali entender quais são as dificuldades que elas sofrem ali dentro, levar para elas que elas podem aproveitar o máximo possível ali, porque elas têm tempo suficiente para isso, para se dedicar a um estudo, as oportunidades que ali dentro são levadas para elas. E aí, depois que nós ouvimos todas as necessidades e as dificuldades que elas enfrentam, nós saímos dali para um próximo passo, que nós fomos conversar com o juiz, Dr. Teotônio, né, se eu não me falha a memória, é esse o nome, e também fomos na Defensoria Pública. O que nós podemos buscar e levar para ajudar essas mulheres dentro das necessidades que elas passam e, obviamente, sempre dentro da lei, do que é permitido e não querendo tomar o lugar de ninguém, porque é bastante cuidadoso esse trabalho quando você está entrando num espaço delicado como esse. E é muito, assim, nós somos muito bem recebidas, tanto na defensoria como pelo juiz, e pessoas que também estão com vontade de fazer que isso aconteça. A gente sabe que dificuldades existem, mas se a gente sempre ficar batendo na tecla da dificuldade, a gente nunca vai para a ação, né? Então, a gente está bem feliz com esse caminho que as coisas vêm tomando com relação a isso. Ana, concluindo o ensino fundamental, nós temos mais crianças, mais adolescentes, mulheres. Concluindo o ensino médio, nós temos mais jovens mulheres. Nos bancos das universidades, nós temos mais mulheres. Na maioria dos concursos públicos, primeiras colocações, mulheres. Por que no mercado de trabalho a mulher continua recebendo menos do que o homem, desempenhando a mesma função? Acho que é um pouquinho até do que a doutora Nájila falou aqui, né? Apesar da mulher ter conquistado isso e ela não deixou de ir à luta, né, ainda existe esse preconceito contra a mulher no poder e ainda é a coisa a sensação que a gente tem, ainda é o julgamento da incompetência. O homem é mais competente do que a mulher. Isso não é isso, né, a prática não é isso, mas infelizmente as pessoas ainda atuam dessa forma. Sempre nós temos grandes mulheres no poder, mas a gente conta nos dedos isso, né? E a gente luta também para que isso mude, que isso um dia mude, entendeu? Que a mulher seja tão reconhecida quanto o homem. Porque por que ela passa em primeiro lugar num concurso público e não pode assumir? Se ela passou em primeiro lugar num concurso público, acho que a questão da competência já pode ser avaliada nesse sentido, né? Então a gente briga porque isso briga no sentido sadio, né?
para que isso mude. Infelizmente, a gente não consegue. Eu falo que é tão complicado, às vezes, entender a cabeça do homem, né? Porque é o homem ainda que não permite que a mulher, eu não sei se é o medo que a mulher não vá ser igualar a ele, sim superá-lo, né? Não sei, é difícil. Falando ainda de mercado de trabalho, existe um casal que tem um bebê. O homem vai trabalhar, a mulher vai ficar com o bebê. Se a mulher precisar trabalhar, ela vai necessitar de uma creche, que agora chama Centro de Educação Infantil. Se ela não tiver a vaga, a mulher não vai trabalhar. Se a mulher conseguir o trabalho, e nós falamos da importância da prevenção, se ela precisar fazer uma mamografia, se o seu patrão não liberar, ela não vai conseguir fazer a mamografia. Existe a garantia do direito da amamentação, mas tem empresas que não disponibilizam o espaço para a sua operária. Tudo para a mulher é mais difícil, Ana? Tudo para a mulher é mais difícil. A gente, assim, costuma dizer, por exemplo, você tem uma grande empresa, uma multinacional ou não, você tem uma mulher com um cargo importante dentro dessa empresa. E é engraçado porque eu já me deparei com colegas que passaram por isso, casam e tem medo de engravidar e de ter filho, porque ela sabe que esse período de afastamento dela na empresa, ela corre um risco de voltar e não ter mais esse cargo. Ela não é esperada mais para voltar e assumir esse cargo. Então, a questão é que tudo isso a gente vem, parece que é uma questão cultural, né? Que vem assim, a mulher nasceu para trabalhar, para cuidar do lar, e por mais que ela tenha conquistado muitos espaços na sociedade, ainda tem essa questão mesmo que, às vezes, a própria mãe dessa mulher vai dizer, não, mas filha, fique em casa, você tem oportunidade, o seu marido tem um bom emprego, ele ganha bem, por que você vai lá se matar, se dedica para o seu filho? É uma coisa que vem, e aí a mulher está brigando para mudar isso, né? Eu quero ter filho, eu quero ser mãe, mas eu quero continuar tendo meu espaço enquanto pessoa, meu espaço profissional, e está mais do que certo isso. Enquanto o direito não chega na plenitude, a mulher pode sim estudar, pode trabalhar, mas tem que chegar em casa, lavar a roupa, fazer a comida, deixar a casa arrumada e ainda cuidar do marido, tem que ser carinhosa. A recomendação é essa. Então a mulher já faz a dupla, a tripla e até a quádrupla jornada, né? Com certeza. E a mulher também, mesmo quando ela ainda tem uma condição financeira que permite a isso, ter uma pessoa para cuidar da sua casa e cuidar das atividades que uma casa requer, é ela quem coordena essa pessoa também. Hoje eu quero que você faça isso, deixa um cardápio pronto, a tal hora o meu filho chega, por favor, deixa a mamadeira pronta, que a hora que eu chegar eu faço o resto. E é essa jornada mesmo. E eu acho que a gente luta para que isso um dia seja diferente. Por que essas tarefas não podem ser divididas com o seu marido? Né? Por que é você que tem que assumir tudo isso dentro da sua casa? Afinal, a gente fala é o lar, né? É da família, não é só da mulher. É uma família, né? Composta por marido, filhos e mães. O Conselho tem reuniões mensais. Quando são realizadas as reuniões? Em que local? As reuniões, eu não tenho agenda aqui na minha mão agora, mas ela é mensal. Elas são realizadas no Centro Cultural Palace, né? Nós vamos permanecer lá até o final do ano. Isso é uma outra coisa que a gente também está buscando ter o nosso espaço. Mas enquanto isso não acontece, elas estão sendo realizadas no Centro Cultural Palace. E a gente sempre convida toda a sociedade, a gente pede para que as conselheiras levem as suas amigas, porque o objetivo do conselho é que tudo que a gente converse, tudo que a gente busca e luta, é que isso se multiplique, né? Que essas pessoas que ali fazem parte podem multiplicar isso. Então, a gente sempre pede para levar convidados. A gente também convida, inclusive, os homens, porque eu costumo dizer, eu acho que as mulheres homem e mulheres, nós precisamos dos homens também. Sempre são bem-vindos com boas ideias, desde que eles não queiram nos proibir de fazer aquilo que a gente acha. Aliás, na luta feminina, as pessoas criaram uma imagem de que existia uma excludente masculina. E hoje as mulheres divulgam a importância do homem conhecer, porque não adianta nada você, mulher, ter a consciência de saúde, de educação, da não violência, dos direitos, se o outro continuar agredindo,
continuar machista, continuar impedindo que a mulher chegue na sua plenitude. Então, o convite aos homens acho que tem que ser reforçado também, né? Sim, a gente sempre faz esse convite, reforça isso, da importância de ter os homens junto com a gente, para que cada vez mais eles entendam também essas dificuldades das mulheres, porque às vezes a própria mulher não consegue passar para o seu companheiro também quais são as dificuldades que ela tem enquanto mulher, de assumir tantas tarefas, de executá-las elas tão bem, e não divide, porque começa a ir no automático essa coisa do acordar, do preparar o filho para a escola, de deixar um cardápio pronto para o almoço, e acaba não dividindo isso com os homens, né? Isso é um ponto. Tem a outra questão da saúde também, né? As mulheres sofrem a famosa TPM, né? E como isso é difícil. Então, entender, assim, que o marido também entenda quais são os sintomas que ela tem, as tristezas, as angústias que acontecem nesse período, o quão é importante que os homens sejam profundos conhecedores desta mulher, entendeu? Desses momentos difíceis que a mulher passa, para que isso possa ser entendido isso de uma vez por todas e ter uma convivência bacana, saudável, né? Agora é interessante também a solidariedade feminina. Se você vê uma mulher sendo agredida e você é uma mulher esclarecida, você precisa ajudá-la. Se você conhece uma mulher que tem um problema de saúde e não tem acesso à rede de saúde, você precisa auxiliá-lo. E isso em todos os temas, né, Ana? Sim, com certeza, em todos os temas. Até tinha um velho ditado que dizia, né? Primeiro, começando pela questão da violência, de ver uma mulher sendo agredida. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, não. Hoje isso mudou. Se tem que se meter a colher, sim. Você vai estar salvando uma vida, recuperando uma pessoa, mostrando a ela que ela tem outras oportunidades de ser feliz ou ao lado desse companheiro ou não. E tem quem a ampare para isso. Na questão da saúde, você também leva a essa mulher quais são os direitos que ela tem do serviço público de saúde. Porque muitas acham que não pode fazer uma mamografia, o mundo é tão distante dela. Não, não é. Ela tem acesso, ela tem direito a isso. E também o quanto é importante conscientizá-la disso, entendeu? Que ela precisa estar bem. A gente costuma dizer que precisa estar bem físico e mentalmente, né? Isso é para qualquer ser humano, né? E a mulher muito mais, porque ela assume muitos papéis e ela precisa sempre estar bem com o seu corpo, com a sua alma, né? Com a sua vida. A mulher é o esteio da casa, né? Toda mulher nasceu para ser feliz, Ana? Com certeza. Todos nós nascemos para ser felizes. Muito obrigado pela visita. Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade. Preste atenção nessa mensagem muito importante. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Neste bloco do Fórum do Trabalhador, eu vou falar sobre mais uma atividade dos Sincomerciários realizada no dia 12 de junho. Preste atenção. O Sincomerciários de Ribeirão Preto realizou no dia 12 de junho a 4ª edição do Encontro dos Comerciários. Em um ambiente de muita descontração, a família comerciária curtiu uma boa música e participou do sorteio de vários prêmios, inclusive uma moto 0 km. Nossa reportagem falou com o ganhador da moto, David Mendes Alves. Na sequência, ouvimos o vice-presidente Oscar Gonçalves, a presidente Regina Pessotti Zagrete e, finalmente, o presidente da Federação dos Comerciários, senhor Luiz Carlos Mota. Ganhei a moto aqui hoje no sindicato. É bom estar vindo aqui participar aqui do sindicato aqui. No caso, participar do sindicato é muito ótimo aqui, porque o pessoal aqui é o único modo que ele para defender o trabalhador, é o único meio que você tem
para se sentir seguro nessa parte. Estou muito feliz, muito contente de ter ganhado a moto. Ganhei a moto aqui hoje, uma moto zero. E o sindicato aí sempre ajudando a gente, aí, sempre ajudando o trabalhador. É sempre bom estar aqui com a gente. Tradicionalmente, o Sindicato dos Comerciários homenageia a categoria comerciária com um evento de sorteios e até uma motocicleta que é oferecida pela federação. Então hoje nós estamos aqui no Clube de Campo, são mais de 1000 associados que estão aqui presentes, participando desse evento. Para nós é muito importante a presença do comerciário aqui no Clube de Campo, porque realmente o clube foi construído com os recursos do comerciário. E por isso, essa satisfação, essa alegria, conjunto tocando, música e salgadinhos. Então tudo isso é em prol daquele sofrido comerciário que batalha no nosso comércio. Então eu queria cumprimentar todos os comerciários, cumprimentar a presidente Regina pelo evento e dizer que estamos aqui de portas abertas para receber toda a categoria comerciária. Estou aqui para agradecer os comerciários que estiveram presentes hoje no nosso evento. Foi uma maravilha aqui receber todos os comerciários e seus familiares para esse encontro, né, para essa reflexão e esse trabalho bonito. Então, como dirigente sindical já há bastante tempo, como comerciária, eu sei o tanto que é difícil e sei o tanto que é importante fazer esse encontro aqui hoje, que tivemos trocas de experiências, tivemos recepção na verdade, os currículos também, novos associados. Foi uma verdadeira festa da família comerciária. Então eu quero aqui agradecer todos os nossos funcionários, todos os diretores e a categoria que respondeu realmente com a sua presença nesse nosso evento maravilhoso. Então nós estamos felizes por ter cumprido mais essa etapa, por ter cumprido mais esse encontro. E dizer para o comerciário que vocês têm ao lado de vocês essa diretoria que não mede esforço realmente para todos os seus direitos. E também saber que hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil. Olha o tanto que é importância isso, e a federação trabalha conosco, nos orientando para que isso não aconteça. Então, lugar de criança na escola, lugar de criança é na formação junto com os pais e, obviamente, se dedicar depois para a categoria em que ela fizer a opção. Mas, nesse momento, nós estamos aqui fazendo essa reflexão mesmo e dizer para a categoria comerciária, estamos juntos e sempre vamos fazer, que Deus nos ajude, que façamos mais o 5º, 6º, 7º e outros encontros por aí, sempre com vocês. Agradecer a imprensa, agradecer o vereador André, que esteve aqui conosco, que na verdade é um lutador, um sindicalista e um companheiro, e dizer que conte conosco, o Sindicato dos Empregados do Comércio está à disposição de você, comerciário, e também dos associados aqui do nosso Clube de Campo. Estamos aqui no encontro dos comerciários, do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto. Para mim é uma satisfação muito grande voltar a Ribeirão Preto, rever os amigos, rever os diretores do sindicato, os funcionários do sindicato e principalmente os comerciários de Ribeirão. Estamos num momento muito difícil, o país passa por um momento de crise política, crise econômica e nada melhor do que um dia como esse do encontro de comerciários para nós fazermos uma reflexão. Precisamos muito de vocês para que nós possamos atuar como dirigente sindical e valorizar cada vez mais os nossos direitos trabalhistas. Parabenizar a Regina, parabenizar o Oscar e dizer que nós precisamos juntos enfrentar essa batalha para não perdermos nosso 13º, nossas férias e nossos direitos trabalhistas. E vocês que são importantes, valorizar o sindicato, se sindicalizar, participar da vida ativa do sindicato para juntos conquistarmos mais direitos e, logicamente, que valorizar os direitos dos trabalhadores. O congresso que nós temos hoje quer mexer em algumas questões trabalhistas, querem mexer na aposentadoria, querem mexer na terceirização e, logicamente, termos um sindicato forte, uma entidade forte, e isso nós temos aqui em Ribeirão Preto. Regina, juntamente com o Oscar, tem participado junto com a gente na federação, junto com as centrais sindicais, e a UGT não mede esforço para estar do lado do trabalhador. Então, parabenizar vocês, trabalhadores, e pedir para que vocês, junto com a gente, entrem nessa luta para que a gente não perca direitos. Muito bem, Regina, parabéns pela atividade e parabéns para o ganhador, hein? Uma moto 0 km.
É o 4º encontro dos comerciários de Ribeirão Preto e região. Vou aproveitar o momento para abrir a nossa agenda cultural, porque neste mês temos Feira do Livro em Ribeirão Preto. Gabriela, ela é atriz, bibliotecária, faz artes visuais e é super fã do Augusto Cury. Ele que deu a palestra agora há pouco e ela vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno da literatura que escreve grandes títulos como O Vendedor de Sonhos, que vai se tornar filme. Gabriela, como que é para você estar vindo participar de uma palestra assim com Augusto Cury? É fantástico, né? O Augusto fala de forma bem didática, assim, bem fácil, os territórios da mente. A gente que não é muito preocupado com autoconhecimento, ou sim melhorar, trabalhar a ansiedade, é muito fácil ler os livros dele e se identificar coisas em você que você tem que melhorar, coisas escondidas, né? Então ele é um cientista da mente, assim, brilhante. E é muito bom ler os livros do Augusto. E qual é a mensagem que você pode deixar para os nossos telespectadores de incentivo à leitura? A gente tem que ler sempre, né? Pelo menos um livro por mês a gente pode ler. É uma questão só de querer mesmo, de se disciplinar. Eu amo ler, leio desde sempre, desde que eu aprendi a ler, eu leio muitos livros. E é transformador, só adquire cada vez mais conhecimento e a nossa bagagem fica cada vez maior e melhor. Aqui do meu lado está o Edgar, que ele é um dos organizadores da Feira do Livro. Você poderia deixar uma mensagem para os nossos telespectadores influenciando a leitura? Olha, a primeira mensagem que eu queria deixar é: venham à feira. Todos os eventos aqui dentro da feira são gratuitos. Então o espectador comum pode ter acesso a uma pessoa importante como Augusto Cury. E principalmente aqui é um fomento da literatura. Porque o lema desse ano da feira é porque ler o mundo é essencial, né? Então é essa a informação que a gente quer passar. Venha conhecer a feira, venha visitar a feira, venha se informar. Eu tenho um prazer, um grande prazer de ter o Martim da Vila aqui ao meu lado para poder falar um pouco do livro dele. Martim, você esteve agora há pouco no Teatro Pedro II aqui em cima dando a palestra, apresentando o seu livro. Qual é a importância da literatura para o brasileiro e para a sociedade que agora que estamos passando por grandes crises? A literatura pode salvar. A literatura é tão importante que ela pode salvar, porque ela indica caminhos, ela faz as pessoas pensarem e a saída está na literatura. O título do seu livro, o que quer dizer, o que ele quer demonstrar para o leitor? É para o leitor, de uma certa forma, para ele ficar ligado, ele se ligar nas suas raízes, nas suas coisas. O livro fala, barras são 2 barras, a Barra da Tijuca, onde eu moro hoje, as 2 barras onde eu nasci, e vilas são as vilas de Vila Isabel, que eu gosto muito, e paralelamente eu vou contando outras histórias pelo meio. É uma homenagem ao Rio de Janeiro. Você poderia deixar uma palhinha pra gente lá das suas músicas? Não, porque eu tenho que ir devagar, devagarinho, tchau. Muito obrigado. Voltamos com o Fórum do Trabalhador apenas para agradecer o carinho da sua audiência. Você já sabe, toda quarta-feira às 19 horas, todo sábado às 14 horas aqui na Tati TV, canal 33 em TV aberta, canal 20 para assinante NET ou então pela internet www.tati.com.br. Você pode acompanhar a nossa programação. Lá no rádio, os nossos encontros de segunda a sexta, às 7 horas e 45 minutos, no AM 590 da Rádio 79.
Aos sábados, uma programação especial, com muita informação, prestação de serviço e a boa música brasileira. Sábado, das 8 às 10, Rádio 79, AM 590 ou pela internet www.radio79.com.br. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça. Você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.